como é a palavra hebraica para bem-vindos? É Baruch Abá. Baruch Abá é bem-vindo, é no singular, tá? Então, eu quero dizer para vocês, Baruch Abá. Seja bem-vindo, né, à nossa aula, ao nosso estudo da Parashot. Coisa boa, né? Só para recapitular um pouquinho de Parashot, todo mundo já sabe, mas vale lembrar, Parashot são as porções, né? É a palavra hebraica para porção, Parashá é porção, Parashot, porções, né? Então sejam bem-vindos, né, Baruch Abá, ao estudo da Parashot. E o que é Parashot? São as divisões bíblicas de estudos divididas, né, pelos sábios de Israel na época do exílio babilônico e se estuda dessa forma até hoje. Todos os judeus no mundo inteiro estudam as mesmas porções no mesmo dia no mundo inteiro. E é cíclico, tá? Termina um ano, começa o ano. Termina um ano, começa o ano, é cíclico, tá? A nossa ideia do estudo da Parashot é eu entregar para vocês, sempre a ideia é assim, gente, preste bastante atenção. Sempre a ideia é entregar para vocês o panorama, tá? E entregar para vocês aquilo que vocês não veem. Vaikra, Tzav, Shimini e Tazria. Vaikra é a primeira porção do livro de Levítico, tá? Ela é a primeira porção do livro de Levítico. Inclusive, ela dá o nome ao livro. Ela dá o nome ao livro. E aí, cada porção, ela tem um tema, né? Você já sabe que cada palavra hebraica, ela dá o nome àquela porção e ela traz uma história por trás dela, que muitas vezes a gente não vê quando a gente lê simplesmente os textos. Vaikra e chamou, tá? Que vai de Levítico 1, né, até o capítulo 6 e 7. Depois, Tzav, Levítico 6 até o capítulo 8, versículo 36. Shimini, Levítico 9 até o capítulo 11, versículo 47. E Tazria, Levítico 12 até o Levítico 13, 39. Essas são as porções de hoje. E essas ordens, né, essas palavras e essas ordens dessas palavras, elas entregam para a gente tesouros importantes demais, né? Então a gente vai começar pelo começo. Vamos começar lá pelo começo, um pouquinho lá para trás. A gente viu na aula anterior, né, que na porção do livro de Êxodo, né, a primeira porção do livro de Êxodo se chama Shemot. Lembram disso? Né? Que quer dizer identidade, quer dizer nome. Lembra disso, gente? Né? Quer dizer nome, o livro de Shemot. Por quê? O povo tinha saído do Egito, né, com uma identidade de escravo muito forte, mas aí no livro de Êxodo é o momento que Deus pega esse povo e leva o povo já para o deserto do Sinai ali, e ali Deus começa a construir no coração, na mente da nação de Israel, a verdadeira identidade daquele povo. Quem é o povo de Israel? O povo de Israel, ele é um povo com uma identidade de reino sacerdotal. Né? A gente não pode se esquecer disso de jeito nenhum. Eles têm essa identidade de reino sacerdotal. E Shemot, que quer dizer nomes, é o título da primeira porção, né, da primeira parashá do livro de Êxodo. Agora, o padrão em Levítico ele vai se repetir de novo, porque são padrões bíblicos que a gente vai observando. Então, esse padrão ele vai se repetir novamente no livro de Levítico. Nós vamos ter a primeira porção do livro dando nome, né, para esse livro, que é Vaikra. O que quer dizer Vaikra? Quer dizer e chamou. Você consegue, Léo, colocar aí na tela e chamou? Não, né? Você não consegue, não tem problema não. E chamou é o nome de Vaikra, entendeu? Pelo Zoom, gente, às vezes é mais, a gente entra com mais desafios, às vezes no YouTube a gente consegue colocar, né, mais rápido, né, Léo? Mas no Zoom é um desafio.
Vaikra significa e chamou. Agora, existe uma lógica aí? Existe. Eu vou te mostrar algo muito interessante dentro dessa lógica aqui que eu gosto demais de falar, tá? Mas quais são as ordens primeiro? Vaikra e chamou, Tzav ordenou, depois Shimini, oitavo, depois Tazria, que é semear. Esses são os significados de cada um deles. E a gente tem uma lógica e um tesouro escondido por trás dos nomes dos livros, né? Das parashot. Você acabou de ver aqui a questão do Shemot. Agora, olha que interessante. Só ainda voltando no Shemot, que é o nome do livro de Êxodos, né? E que leva o título da porção, você vê que depois que a pessoa sai da escravidão, a primeira coisa que Deus faz é dar uma identidade. Estão comigo? Estão firmes aí comigo? Né? Depois que sai da escravidão, a primeira coisa que Deus faz é levar a pessoa a entender a sua real identidade. Agora, olha como o negócio é cíclico e olha como que o Novo Testamento está interligado aos princípios e conceitos e valores do Antigo Testamento. Olha o que acontece em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Diz o seguinte, olha, presta atenção, gente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido. Está falando de Êxodo. E vou lhe dar uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Olha só, gente, que coisa incrível. Eu me arrepio toda, sério, eu me arrepio toda quando eu vou vendo as ligações que a Bíblia faz dos textos, do conceito e do princípio dele. Entende? O que aconteceu com o povo de Israel logo quando ele saiu da escravidão, né, acontece com a gente quando a gente sai da escravidão e conhecemos a Cristo. Quando a gente conhece a Cristo, a gente já recebe um novo nome. Mas lá na Nova Jerusalém, nos céus, ainda existe um outro nome que vai ser dado para nós. Por quê? Por que isso vai acontecer novamente na eternidade? Porque na eternidade, nós vamos ser inseridos em uma outra dimensão. Nós vamos ser inseridos para um novo reino. Então, lá precisaremos de uma nova identidade. Não basta essa que nós temos aqui agora. Entende? Essa que nós temos aqui agora, em Cristo, conhecedores da palavra, conhecedores da verdade, ela funciona muito bem para o terreno onde nós moramos, para esse planeta chamado Terra. Mas quando nós reinarmos com Cristo, o nosso nome vai ser outro, porque existe um outro reino. E é isso que nós estamos fazendo aqui, estudando as parashot, nos preparando para receber esse novo nome. Uau, que coisa maravilhosa! E esse novo nome é o nome para a eternidade. Então, você vai percebendo como que o estudo bíblico ele vai se conectando, ele vai se costurando com os textos e chega até no Apocalipse. Você nunca imaginaria que um texto que está aqui, né, no livro, o título de um texto, o título de um livro bíblico, estaria altamente conectado em Apocalipse 2,17. Né? Glória a Deus pelo hebraico. Oh, coisa linda! Oh, coisa maravilhosa! E aí, então, eu precisava de, né, fazer essa chamada para você, para aterrissar você agora no livro de Levítico. Porque o nome dele, então, é Vaikra, que significa e chamou. Chamou de chamar, né? De vem para cá, entende? E chamou. Por que é que essa paraxá, ela dá o nome, ela intitula o livro inteiro? Aí vem uma pergunta, aí mora uma pergunta muito interessante. Porque essa paraxá, o título dela, né, dá
o tom, dá o nome, nomeia o livro como um todo. E chamou. Puxa vida, não é muito estranho um livro ter esse nome? Para nós, Levítico, é tão bonito, né? Levítico. Muita gente acha que está relacionado com Levi, com a tribo de Levi, com leis, né? Mas deixa eu falar uma coisa. O nome desse livro original é E Chamou, Vaikra. Leva o título dessa paraxá, dessa porção. Você vai entender aqui agora. Mas antes de você entender, eu quero te contar uma curiosidade, que é muito interessante. Né? Quero te dar uma curiosidade que é muito interessante. As crianças ortodoxas em Israel, né, que são nascidos em lares ortodoxos, eles começam a aprender a ler e a escrever aqui, gente, no livro de Levítico. Não sei se você sabe, mas as crianças começam a aprender a ler e a escrever aqui no livro de Levítico. E é uma verdade. Estou tentando achar o chat aqui, mas não estou achando. E é uma verdade. As crianças com mais ou menos 3, 4 anos de idade, elas são apresentadas as primeiras letras, tá? Elas são apresentadas as primeiras letras, e logo em seguida, você sabe como é que eles fazem? Deixa eu contar uma curiosidade para vocês, que é uma curiosidade que eu acho interessante. Os professores, né, eles escrevem a primeira letrinha, eles abrem o livro de Levítico, colocam uma página, né, em cima do livro, desenham uma letra hebraica aqui, né? Deixa eu desenhar essa letra hebraica aqui, ó. Eles desenham uma letra hebraica em cima do livro de Levítico. Olha que interessante, tá? Tá vendo aqui, ó? Desenham uma letra hebraica, colocam em cima da primeira página. Do ladinho da criança tem um potinho de mel. Aí a professora vem, pega o dedinho da criança, coloca no potinho de mel, leva o dedinho da criança dentro, contornando a letrinha, volta para o potinho de mel e a criança saboreia. Assim é o primeiro contato da criança com as letras hebraicas. Entende? Em cima do livro de Levítico, que é o livro do chamado. É o livro do chamado. E essas crianças vão aprender para toda a vida, para o resto da vida delas, que a palavra de Deus, ela é doce como mel. Ela nunca mais vai se esquecer disso. A palavra de Deus, ela é doce como mel. E depois que os rabinos ajudam as crianças a identificarem as letras hebraicas dentro do texto do livro de Levítico. E quando elas começam a unificar as palavras, né, o beabá, né, de babebibobu, vavevivovu, e começa a juntar palavras, são palavras do livro de Levítico. Um livro que muitas vezes nós desprezamos. Um livro que muitas vezes a gente acha que não é para nós, que não precisamos de ler, que não precisamos de entender. É o contrário, gente, porque Levítico, ele vai falar de algo muito importante. Muita gente não gosta de ler porque ele fala de ofertas, de sacrifícios, de muitas leis. E é verdade, ele tem lei para tudo ali dentro do livro de Levítico. Mas essas leis são maravilhosas. É muito interessante da gente estudá-las. Mas por quê? Esse livro de Levítico, por que ele fala de chamado? Porque no Êxodo, o Shemot falou de identidade. Segura aí, para mim que isso é forte, tá? Shemot falou de identidade. Somente depois que você entende a sua identidade é que você pode entender o seu chamado. Pegou? Só depois. Não tem como você exercer chamado se você não sabe quem você não sabe o seu propósito, você não sabe a direção que Deus tem para você não sabe quem é Deus, você não sabe quem você é no reino, não adianta. Você não vai conseguir entender o seu propósito e não vai conseguir cumprir o seu chamado.
Então, esse livro, ele carrega esse nome, né, de Shemot, essa primeira porção, por causa disso. Primeiro, Deus tira da escravidão. Aí, ele dá uma identidade. Então, agora, ele pode entregar um chamado. E aí, junto com o chamado, tchan, 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 junto com o chamado, o que vai acontecer? Né? Agora, Deus pode compartilhar, porque agora você tem uma nova identidade. Você tem uma nova mente. Você lembra quando o pessoal entra para dentro de Canaã, eles passam pelo Rio Jordão. Aquilo representa um batismo na nação inteira, quando eles entram para vencer Jericó, para conquistar Jericó, né? Agora, Deus pode pedir para você se aproximar dele. Viu? Sabe por quê? O livro de Levítico vai tratar de ofertas. O livro de Levítico vai tratar de oferta. Ninguém pode ofertar algo a Deus se a pessoa não sabe quem ela é, se ela não entende o propósito dela, se ela não entende o chamado dela. Não pode ofertar nada. E mais, o livro de Levítico inteiro também fala sobre sacrifícios. Quando você estiver lendo em casa, né, você vai ver que o livro inteiro, ele trata muito de sacrifícios. O livro inteiro fala sobre sacrifícios, muitas partes dele. Agora deixa eu abrir um parênteses e falar uma coisa muito importante aqui para você. O que você entende por sacrifício? O que você entende por sacrifício? Essa é uma grande pergunta que a gente tem que fazer. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia errônea de sacrifício. Estou falando dos sacrifícios bíblicos, tá, gente? Não estou falando de um sacrifício de fechar a boca para emagrecer, não. A palavra hebraica para sacrifício é korban. Korban. K-O-R-B de bola, A de amor, N de Nair. Korban. K-O-R-B-A-N. Korban. É a palavra para sacrifício. Essa palavra korban, quando a gente fala sacrifício em português, a nossa ideia é justamente essa, né? É uma renúncia, alguma coisa que me custa caro, alguma coisa que é difícil para mim abrir mão, alguma coisa que vai me custar algo. Essa é a ideia em português do sacrifício, né? A gente fala, eu estou fazendo um sacrifício muito grande nesse mês para sobrar um dinheiro para eu conseguir comprar o curso da oração. Vamos supor, né? Então, significa que você está fazendo algo além das suas forças, né? Você economizar um mês inteiro, você está se sacrificando porque você quer comprar o curso da oração. Ou você está se sacrificando o mês inteiro porque você quer ir para Portugal com a Carla para fazer o evento presencial que a gente vai ter em Portugal. Seja o que for. Então, a nossa ideia de sacrifício é deixar de fazer algo, abrir mão de uma coisa importante, fazer alguma renúncia, né? Entregar algo que é muito difícil para a gente entregar. Essa é a nossa ideia de sacrifício. Mas em hebraico não é isso. E o livro de Levítico, muito menos. Ele vai tratar de sacrifícios. Ele vai tratar de korban. Você sabe o que significa korban? Korban significa se aproximar de. Sacrifício, no conceito bíblico, não é nada que é difícil para mim. Não é nada que me custa caro. Não está relacionado a alguma coisa que vai fazer com que eu perca para ganhar. O conceito hebraico de sacrifício é me aproximar de. Então, agora no livro de Levítico, se você tem uma identidade, você recebeu um chamado e um propósito, então agora Deus pode fazer o quê? Chamar você para se aproximar dele. Olha que coisa linda. Entende? Te chamar para você se aproximar dele. Estão entendendo? Então nós temos o chamado, certo?
e é o que trata do livro inteiro. O livro de Levítico inteiro, ele vai tratar de chamados, tá? Não vai ter nada que vai ser diferente em relação a isso. Ainda que você vai abrir os textos, você vai começar a ler os textos e você vai falar ofertas pelo pecado, né? Ofertas pela pessoa, pelo pecado de uma pessoa do povo, sacrifício pelo erro de um líder. Vale muito a pena ler, tá? O capítulo 4, versículo 22, né? Sacrifício pelo erro de um líder. Gente, quantas pessoas estão quebradas, né? Quantas pessoas não querem mais ouvir falar, por exemplo, de igreja, porque o líder errou. Vocês conhecem alguém assim, né? Quantas pessoas não querem mais saber da palavra de Deus, porque o líder dele errou, e errou muito, errou forte. Olha o que Levítico traz, um sacrifício pelo erro de um líder. O que isso quer dizer? Isso está lá no capítulo 4, versículo 22. O que isso quer dizer? Se um líder errou, com certeza aqui vai ser algo, está falando de bode, uma hora a gente vai entrar nesses temas aí, tá? Que são as representatividades, que representa o cabrito, que representa o bode, que representa a flor de farinha. Não é hoje, mas em algum momento a gente vai entrar nisso para você entender. O bode, gente, aqui dentro do sacrifício pelo erro do líder, está tratando de que esse líder tem que colocar a mão na cabeça de um bode e imolar esse bode no lugar onde se imolam os holocaustos, na presença do Senhor, porque é um sacrifício pelo pecado. E aí você tem que entender o seguinte, né? O bode, ele representa o inimigo, ele representa Satanás. Por isso que a mão dele vai sobre o bode. Entende? Por isso a mão dele vai ser colocada sobre o bode. Quando tem um momento em Israel, que acontece uma vez no ano, existem 2 sacrifícios, um bode ele é enviado para o deserto, para morrer no deserto. E leva os pecados em cima dele para morrer no deserto. Então, o que acontece? Quando um líder ele peca, né, é porque ele se afastou do conceito de Deus. Ele se afastou dos princípios de Deus. Ele se afastou dos valores de Deus. Então ele precisa o quê? Se reaproximar. E o bode entra aí nessa história para esse líder se lembrar que o que ele causou foi por causa, com certeza, ele se deixou levar pela influência do maligno. Por isso o bode está na história. Então você vai ver os textos, quando você for virando, né? Quando você for virando, calma, gente. Hoje eu estou fazendo panorama, tá? E olha que a gente está só no panorama, né? A gente nem aprofundou ainda. Então vamos lá. Oferta por pecado voluntário, né? As leis de Deus sobre o holocausto, oferta para tirar a culpa, oferta pelo pecado, oferta por condenação, ordenação sacerdotal, paz e comunhão. Você vai vendo o tempo todo ofertas, sacrifícios, né? Oferta, sacrifício, oferta. É o que você vai ver o tempo todo aqui no livro de Levítico. Mas isso é rico, isso é puro. As crianças aprendem em Israel a ler e escrever no livro de Levítico, porque esse livro é considerado um dos livros mais sagrados de todas as Escrituras. Porque ele trata de se aproximar a Deus. Ele não está tratando só... Você não pode ler esse livro com esse desdém que eu vejo muitas pessoas lendo. Imagina que eu vou ler Levítico, difícil demais de entender, porque está falando o tempo todo de sacrifício, mata bode, mata ovelha. A pessoa não entendeu. A pessoa não entendeu. Então tá, Vaikra foi o primeiro. E esse foi o tema que eu gostaria de amplificar para vocês, conforme eu amplifiquei, tá? Foi o tema de Vaikra. Esse foi o tema amplificado. Vaikra e chamou, tá? Esse era o principal que eu queria, o tema foco meu hoje foi Vaikra. Mas olha que legal.
Logo em seguida, quando termina Vaikra e chamou, né? Já no, deixa eu ver aonde, já no capítulo 6, Levítico 6, já vai começar uma outra paraxá, chamada Tsav. Chamada Tsav, T-S-A-V. T-S-A-V. Tsav. Vai começar aí, uma outra paraxá chamada Tsav. Então, vamos lá. Tsav significa ordenou. E ordenou. Depois, saria quer dizer semear. Né? Depois, saria quer dizer semear. Veja, só depois. Vamos voltar para a nossa ordem lógica, né? Só depois que nós temos uma identidade, que a gente recebe um chamado, aí, queridos, você consegue começar a entender as ordenanças de Deus. Não é verdade? Tem muita gente que fala para mim, mas Deus é cheio de regra, é cheio de lei, é cheio de coisa. Como se isso fosse algo ruim. Mas é porque eu vivo na graça, não vivo na lei. Mentira! Mentira! A lei, ela é muito mais para nós que vivemos na graça do que para quem vive sem graça. É ou não é? Se eu, que conheço a palavra de Deus, ou você, que estuda a palavra de Deus comigo, qualquer um de nós sairmos daqui e formos assaltar um caixa eletrônico na rua, né? Nós seremos muito mais apontados do que quem não tem lei, do que quem não vive debaixo da graça. Você está me entendendo? Então, queridos, a graça, ela é de graça, e é uma verdade. Nós vivemos debaixo da graça? Claro, claro. Mas é debaixo da graça que nós entendemos e podemos compreender a lei. Entendeu? Muito mais nós conseguimos compreender a lei. Porque agora a gente entende muito mais sobre o pecado. Agora a gente compreende muito mais as consequências da escolha pelo pecado. E o que é o pecado? O pecado é quando você vive sem lei. Né? O pecado é quando você vive sem lei. Quando você vive sem as leis do eterno, que são vida para a nossa vida. Vocês conseguem compreender isso aí? Então, olha como é que a ordem é lógica. Olha como é a ordem é lógica. Saímos do Shemot, nomes, identidade, entramos no Vaikra, e dentro do Vaikra, que é o chamado, porque agora eu tenho um chamado, então por que eu tenho uma nova identidade? Justo porque eu tenho um chamado, agora eu estou preparadinho, para entender as ordenanças do Eterno. A partir do capítulo 6, deixa eu ver se é o 6 mesmo, a partir do capítulo 6 até o capítulo 8, né, até o capítulo 8, vai estar tratando, o texto é ordenanças. Tsav. Essa é o que dá origem a isso aí. Aí, quando você sai do Tsav, qual que é a próxima paraxá? Qual que vai ser a próxima? Vai ser Shmini. Shmini é a partir do capítulo 9, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 47. Até o final do capítulo 11, né? Então, vai ser Shmini. O que quer dizer Shmini? Shmini quer dizer oitavo. Então, agora vamos entender. Vamos dar mais uma parada nessa porção, né? Nesse nome, nessa paraxá. Vamos dar uma parada nessa paraxá aqui. 8, Shmini, vem da raiz hebraica Shimone, que quer dizer 8. Shmini significa oitavo, tá? O 8 na Bíblia, ele fala de redenção. Ele fala de eternidade.
tá? Então, é exatamente por conta disso, de falar da eternidade, porque veja bem, olha, você teve o chamado, você teve a ordenança. Se você cumpre a ordenança, você entra no Shemini, você entra no oitavo. Você entra você está apropriado, né, adequado para entrar na redenção, para entrar na eternidade. Olha lá, gente, no capítulo 8, o que acontece? Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu anotei certinho. Eu perdi a referência do versículo. Mas é aqui que aparece a glória de Deus, não só para os sacerdotes, mas ela aparece para todo o povo, né? Então, depois de nós recebermos o chamado, entrarmos na ordenança, o anjo de Deus agora nos guarda e agora a gente pode entender ainda mais a glória de Deus. Agora a gente consegue entender ainda mais a glória de Deus. E aqui Deus chama o povo para se apresentar diante dele, diante da tenda do encontro. E Deus orienta Moisés a reunir todo o povo em frente à tenda da congregação. E Arão leva os filhos também, manda se banhar com as águas, manda se purificar, traz o peitoral, o urim e o tumim, né? Coloca o turbante na cabeça. Moisés derrama o óleo sobre ele, faz as aspersões, derrama o bálsamo, manda os filhos de Arão se aproximar, mais uma vez, com túnicas. Tem novilho, tem sacrifício, né? Toda a gordura envolvida. E mais à frente, a glória de Deus, ela aparece para toda a nação de Israel. E isso é muito sensacional, porque, mais uma vez, o estudo da Parashá, das Parashot, elas vão seguindo uma dinâmica de crescimento. E depois disso, então, o que acontece? Tazria. O que vai acontecer depois disso? Tazria. No 9:23, Arão e Moisés entram na tenda do encontro enquanto saíram para abençoar o povo, e eis que a glória do Senhor surgiu diante de todo o povo reunido. A glória de Deus aparece em momentos específicos. Depois que nós entendemos a nossa identidade. Depois que nós entendemos o nosso chamado. Depois que nós compreendemos que as ordenanças do Senhor são para nós. E nós nos submetemos diante delas. Então, a glória do Senhor aparece. Então agora você está pronto e preparado, né, para o Shemini, para o oitavo, para esse tipo de redenção, para esse tipo de eternidade. Porque quando a glória aparece, a glória de Deus ela aparece no nosso meio, é como se a sensação fosse de eternidade. Então agora a glória de Deus ela pode aparecer para todo o povo. Olha que sensacional. E aí agora a gente está pronto também para avançar mais dentro do livro de Levítico. E a gente está pronto para entender a quarta porção. A porção chamada Tazria. A porção chamada Tazria. Tazria significa semear. Tá? E ela vai a partir, então, deixa eu ver qual o capítulo que ela vai. A Tazria vai a partir do Levítico 12, tá? Ela começa a partir do versículo 12, do capítulo 12, do 1 até o 13:59. Porque agora existe um processo lógico, tá? Você tem que entender isso. As Parashot, elas trabalham dentro de um processo lógico. Elas trabalham dentro de um processo lógico. Então, se você entendeu sua identidade, se você agora entendeu seu chamado, se você, né, depois do chamado, o que acontece logo depois do chamado? Né? Você entendeu a ordenança. Aí você está debaixo da glória de Deus. Então agora, querido, você está pronto. Você está preparado para semear. Para sair semeando.
Você já viu um monte de gente que tenta evangelizar, mas não tem resultado? Quem já viu? Quem é que já viu? Pessoas que tentam evangelizar, que tentam falar de Deus, tentam falar de Cristo, tentam exercer um chamado, um ministério, mas não tem sucesso. Ela não avança. Ela não colhe resultados do trabalho dela, de semeadura. Você não pode sair semeando se você não passou por todo esse processo. A sua semeadura, ela pode até dar frutos. A gente nunca diz que não vai dar, né? Ela pode até vir a dar frutos, mas esses frutos, esses resultados, eles não são garantidos, porque você não viveu o processo. Deixa eu contar para vocês. Tem um monte de gente aí sendo coach. Já viram os coach? Coach de mercado digital, coach de mercado financeiro, coach de vida com Deus, coach familiar, coach para restaurar casamentos. Quem já viu os coach aí? Coloca para mim, deixa eu ler ali. Coach de tudo, a Letícia falou. Letícia falou, coach de tudo, né? Ana Carla, a Mafra diz que está lotado, né? Mercado gospel, para todo lado, né, gente? Coach de tudo. Mas se você for ver a vida deles, da grande maioria, estou dizendo que é todos não, hein? Põe a mão nas minhas palavras, tá? Mas se você for ver uma boa parte deles, se você for entrar dentro do lar, se você for entrar dentro da intimidade, você vai ver que não é aquilo. Porque a pessoa ela está tentando entregar algo que ela não passou o processo dentro dela, na vida dela, na história dela. E aí ela consegue poucos resultados para quem ela está, né, os discípulos deles. Eles conseguem poucos resultados, porque ele decidiu que ele vai ser coach, ele decidiu que ele vai ser aquilo ali, mas ele não passou aquele mesmo processo dentro da vida dele. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu comecei com o canal do YouTube há mais ou menos 7 anos atrás. 7 anos atrás a gente começou com o canal do YouTube. Era uma coisa que era um hobby, né? O canal do YouTube para mim era um hobby, porque eu fazia, o meu foco era Caravanas para Israel. Tenho uma empresa, né, de verdade, eu tenho uma empresa chamada Aleph Turismo, que faz caravanas para Israel. Então, quando eu comecei o canal do YouTube, eu comecei porque eu não tinha tempo de dar aula, e eu encontrei o canal uma forma de exercer aquilo que eu sempre gostei, dar aula, mas era um hobby. De repente, foi mudando, foi criando uma outra envergadura, né? Nós profissionalizamos, o canal cresceu, eu fui profissionalizando dentro do canal cada vez mais para entregar algo cada vez melhor, cada vez de mais qualidade dentro do canal, né? E hoje nós temos uma média entre 1 milhão a 4 milhões de visualizações dos nossos vídeos dentro do canal. Certo? Certo. O que aconteceu comigo? Eu vivi um processo. Comecei por uma coisa que era um hobby, né? Daquele hobby eu fui passando por etapas. E fui passando por etapas, até que hoje, o tanto que eu aprendi sobre canal do YouTube, o tanto que eu aprendi sobre estar diante de uma câmera e me comunicando com pessoas, hoje eu posso, inclusive eu penso sobre isso, de abrir um curso para ensinar sobre esse assunto. Mas por quê? Porque eu tenho resultados. E eu tenho resultados por quê? Porque eu vivi o processo. Tá me entendendo? Então, queridos, você só pode semear, por isso que o Tazria, ele está a partir, então, mais na frente. Ele é um dos últimos no processo aqui. Porque a pessoa só vai poder semear. O que acontece? A pessoa só pode caminhar naquilo, né, e semear na vida do outro, porque semear é a vida do outro, né, gente? Se ela viveu todo esse processo.
Quem colocou lá? Fabiana. O processo traz autoridade. O processo traz autoridade. Por que eu criei o curso da oração? Por que foi que eu criei o curso da oração? E nós lançamos o curso da oração em dezembro. Agora, a última turma, eu estou lançando agora, que fecha as inscrições na quarta-feira, inclusive, né? Por que eu criei o curso da oração? Porque, primeiramente, eu vivi a importância da língua hebraica na minha vida, né? Primeiramente, eu fui estudar a língua hebraica. Primeiro de tudo, né? E quando eu fui estudar a língua hebraica, não era porque eu queria ser professora, gente. Né? Não, quando eu fui estudar a língua hebraica, não foi porque eu queria ser professora. De jeito nenhum. Nem imaginava, nem sonhava. Eu só fui ser professora porque a minha professora me falou que se eu não desse aula, que ela não ia me aceitar na sala dela mais. Aí eu entrei em modo desespero, falei, vou ter que arrumar uma turma de qualquer jeito. Né? Essa professora tem que me aceitar. Não tinha ninguém que ensinava hebraico na minha época. Né? Eu não fui para ser professora. Aí eu fui para mim, porque eu queria ler a Bíblia na língua hebraica. Foi por isso que eu fui fazer. Né? Então eu passei aquele modo desespero. Muita coisa na minha vida foi no modo desespero, tá? É verdade, né? Aí, o que acontece? Comecei lá atrás, 20 anos atrás, né? E fui. O hebraico, ele mudou a minha visão, ele mudou a minha história, o hebraico mudou a minha vida como um todo, não só a minha vida, como a vida da minha família, como um todo. A rota da minha história foi mudada a partir do hebraico. Aí, só que, né, com os anos, eu fui aprendendo cada vez mais, viajando para Israel, agregando conhecimento, passando por processos, até que eu decidi criar curso de hebraico. Beleza, um monte de gente aprendeu hebraico. Mas depois eu falei, puxa vida, eu acho que as pessoas que às vezes não têm o chamado para aprender hebraico, mas elas precisavam aprender a orar na língua hebraica sem precisar saber o hebraico. Foi sabe aqueles cliques, né? Que dá na minha cabeça? Minha cabeça tem hora que dá clique, viu, gente? Foi aqueles cliques que dão na minha cabeça que eu tenho certeza que é o clique do Espírito Santo de Deus. Fui para Israel, orei lá em Israel, Deus autorizou, avalizou, volta para o Brasil, faço um curso de orando em hebraico para a pessoa que precisa ser ativado na vida dela, sem ela precisar aprender a ler e escrever hebraico. Mas por que eu cheguei naquele ponto de fazer o curso Orando em Hebraico, as Chaves da Vida? Então, olha o que acontece. Muda tudo. Agora, por que eu criei o curso Orando em Hebraico, as Chaves da Vida? Porque eu vivi o processo. Porque ele foi real em mim. Então, queridos, por que está tendo resultado o curso das orações? Está tendo resultado na vida das pessoas? Porque primeiro gerou resultado na minha. Então, agora que tem resultado na minha, eu posso tazria. Eu posso semear. Entende o tazria? Então, agora eu posso semear. Quem entendeu aí? Levanta a mão, né? Agora eu posso semear. Então, a gente vai vendo que o processo, ele é lógico. O processo das porções, né? O processo das parashot, ele é um processo lógico. Nós não lemos praticamente nenhum texto do livro de Levítico. Nós estamos praticamente estudando somente os títulos das porções. Você conseguiu entender quanto tesouro encoberto? Só estudando os títulos das porções, quem conseguiu entender aí? Né? Olha lá, obrigada, Letícia. Letícia é primeirona, né? Nós estudamos só os títulos das porções, gente. A gente nem entrou a gente nem abriu os textos para ler, não. Foi estudando os títulos das porções. A gente consegue ver a história por trás da história. Aquilo que ninguém te fala, aquilo que ninguém te conta. E agora, quando você chegar lá na sua escola dominical, quando você chegar lá na reunião lá, sua reunião da igreja,
e alguém falar com você que o livro de Levítico não tem nada para falar, agora mudou o seu clique celestial, né? Agora mudou o seu clique celestial, é ou não é? Não mudou? Quando alguém falar para você que o livro de Levítico é um livro chato, é um livro que não traz nada, você vai falar, porque você não conhece. É porque você não conhece, né? Então a gente termina em semear. Agora você consegue entender que existe uma história por trás da história, simplesmente através das porções. Então, queridos, qual é a proposta? Essa foi a última de hoje, Tazria. Tá? Essa foi a última de hoje. Então, eu vou resumir as temáticas de Levítico até o semear para você. Tá? Começa com Vaikra e chamou. Deixa eu abrir minha tela aqui, que eu vou ver os lugares. Começa com Vaikra e chamou, de Levítico 1 até o Levítico 6. Depois, Vaikra, Levítico 1 até o Levítico 6, versículo 7. Depois, Tzav, ordena, do Levítico 6, versículo 8, até o capítulo 8, 36. Depois, Shimini, oitavo, do Levítico 9, versículo 1, até o capítulo 11, 47. Tazria, semeai, ou semear, né? Levítico 12, versículo 1, até o Levítico 13, 59. Deus escolheu você para esse momento, para esse lugar, para estar aqui, estudando as Parashot. E eu vou te falar uma verdade, do fundo do meu coração. Nem eu sei os desígnios de Deus para a sua vida no dia de hoje, para esse mês. Nem eu tenho acesso ao motivo pelo qual Ele te chamou aqui, para esse lugar, para esse momento, para quebrantar o seu coração, para levar a palavra dEle de renovação para a sua vida, para levar aquilo que Ele tem de novo e de renovo, porque é um novo mês. A palavra hebraica para mês é Hodesh. Isso vem da raiz hebraica Hadash, que significa novo. Existe um novo de Deus sobre a sua vida a partir de hoje. A partir desse momento que se chama agora. Existe um novo de Deus. Existem os anjos do Senhor se acampando ao redor de todos aqueles que o temem, acampando ao redor da sua vida, levando proteção, levando vida, levando unção. Os anjos do Senhor estão aí com você nesse lugar, nesse momento. Creia no que eu estou dizendo para você. Se você estender as suas mãos, você vai poder tocá-lo. Se você estender as suas mãos, porque há poder nas palavras que você estudou agora. Há poder derramando sobre a sua vida, onde você está nesse momento agora. Há poder nas palavras que nós estudamos, e elas estão entrando no seu coração, atingindo a sua mente, e elas vão ser as reações e ações da sua vida a partir de agora. O Espírito Santo de Deus, ele está sobre você. Ele está sobre a sua casa, Ele está sobre o seu lar, Ele está sobre os seus negócios. Ele está onde você caminha, com quem está abraçado com você agora, nesse momento. Existe sobre o seu corpo uma eletricidade celestial passando agora. No seu corpo, uma eletricidade celestial sobre a sua vida, nesse momento. Que você não pode conter, que você não consegue conter, de tão forte que está passando sobre o seu corpo nesse momento. Pode acreditar. E ainda que você não a sinta, os céus está tremendo por sua causa. Está se movimentando, está se movendo a teu favor. Porque os céus se movem. Com quem se move? Eles se movem junto com você. Amém? Diga aí amém.
recebe mesmo, porque há um renovo de Deus sobre a sua vida, para a sua vida.